Olá, seja muito bem-vindo ao Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Eu sou o João Pedro Rotti, E eu sou o Vitor Moura. diretamente de Pequim, e hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em voga, obviamente, mas que a gente quer trazer coisas mais práticas aqui, mais aterrissadas para a realidade, que é o segmento de robótica. Então, começando já com alguns números aí para situar todo mundo, né? A gente fala que robótica é uma coisa que vai mudar o mundo, que já está impactando as empresas e tal, mas é importante a gente entender a magnitude desse mercado. Vamos falar, obviamente, de China, mas a ideia é a gente ter essa visão do que a gente pode trabalhar como empresas brasileiras nessa frente, né? Quando a gente olha para a robótica industrial, é um mercado hoje aí estimado na casa dos 34 bilhões de dólares e que deve crescer para mais de 60 bilhões até 2030. Se estima que hoje tenham mais ou menos 4,3 milhões de robôs industriais rodando no mundo, mas 75% deles em apenas 5 países. Naturalmente, o Brasil ainda não está nessa lista, então tem bastante oportunidade nesse sentido. E a própria robótica agrícola, que é uma coisa que sim, o Brasil é super é um early adopter, né? É um dos países que usa muito as soluções de tecnologia no agro. É um mercado que hoje está crescendo 20% ao ano, chegando aí a mais de 75 bilhões de dólares em 5 anos. Né? Então, a gente, como o maior produtor de alimento do planeta, obviamente tem bastante coisa para fazer nessa frente. Né? Mas uma coisa que eu achei interessante, né, Vitor, a gente estava conversando antes da entrada aqui, é sobre é, algumas coisas que a China não necessariamente é líder, né, que tem outros países na frente. Então, quando a gente fala sobre robôs por trabalhador, né, a Coreia do Sul hoje tem cerca de 1.012 robôs para cada 10 mil trabalhadores industriais. O Japão tem quase 400 e a China também, 390 ali. Então ela está em terceiro lugar, naturalmente, porque tem uma população bem maior. Mas é interessante ver essa proporcionalidade, né? A Coreia super na frente aí com mais de 1.000, 3 vezes mais do que os outros, né? E o Brasil, esse número não é 300, não é 400, esse número hoje é de 18 robôs por 10 mil trabalhadores. Então isso revela bastante coisa sobre a nossa competitividade industrial, certo? Mas vamos falar aí, Vitor, sobre o que a gente tem visto na prática, né, de empresas que estão trabalhando nessa frente. Algo que virou notícia recentemente foi o último robô humanoide da Xpeng, né, da fabricante chinesa, que está sendo vendido hoje por menos do que o preço de um carro elétrico, e que o CEO teve que, durante a divulgação, a demonstração lá, abrir um pedaço da perna do robô para comprovar que era um robô mesmo, né? Que não era uma pessoa vestida de robô disfarçado. Então, a gente chegou nesse ponto, até estava vendo um artigo ontem do Lucas Bittencourt, que ele comentou sobre a gente ter chegado no ponto do teste de Turing inverso, né? Onde a máquina está se tornando já tão realista ou tão próxima, né, do ser humano, que a gente está tendo que comprovar que ela é uma máquina. Né? Então, enfim, comenta um pouco do que tem visto aí na on the ground aí na China e a gente vai conversando sobre isso. Né? Eu acho que até já que a gente já começou com números, a gente tem, ano passado, a China respondeu por mais da metade das implantações de robôs, ou seja, a implantação, no caso, é robôs que são implementados em qualquer lugar, né? A China teve mais da metade do total mundial, aí chegou a 295 mil robôs instalados, tá? Até onde os números que eu consegui chegar, o número do Brasil está em torno de 2 mil, né? Então, seja menos de 1% disso. Acho que isso já dá uma noção da magnitude. Agora, uma coisa que é interessante na indústria da robótica, que muda um pouco do que a gente conversou, tanto na parte dos veículos elétricos, quanto também da parte de energia renovável, né? De energias limpas, solar, eólica, etc. É o fato de que primeiro que a política industrial revoltada para a robótica é muito mais recente, tá? Ela foi principalmente muito focada na questão do projeto Made in China 2025, que é um projeto que foi de 2021 até 2025 esse ano, então acaba esse ano, que era uma ideia, tinha até uma conotação de marketing por trás, porque a ideia dessa iniciativa era mudar a percepção dos produtos made in China, né? Muita gente já no imaginário popular, vamos dizer assim, a questão, o termo made in China era associado com produtos de baixa qualidade. O governo chinês teve uma preocupação de mudar a imagem do país, né? E criou essa iniciativa Made in China 2025, que focava em indústrias que teoricamente
seriam capazes de mudar essa percepção. E a robótica entrava nisso, tá? Então primeiro vem de uma demanda quase de marketing mesmo, da imagem do país no exterior. Agora, por mais que a questão da robótica não venha de uma coisa muito pragmática, tipo a poluição, né? Sim, a gente tem a questão do carro elétrico, a gente está sofrendo com poluição, tanto poluição do ar quanto poluição sonora nas grandes cidades, precisamos de alternativas, criamos o carro elétrico, as energias renováveis, a gente tem dependência do combustível fóssil, da energia termoelétrica, precisamos de alternativas, investimos em solar, investimos em óleo. A necessidade da indústria robótica, para além da imagem do país, ela é uma necessidade macro, tá? Ela vem muito da questão do aumento da média de idade da população, o envelhecimento demográfico, e que é um problema que a população da China, para quem já não sabe, a população da China já está decrescendo, né? E por mais que ela, lógico, ainda é de longe o segundo país mais populoso do mundo, mas são tendências de décadas e o governo tem que antecipar isso. E na minha experiência visitando fábricas, linhas de produção mesmo, eu posso dizer tranquilamente assim, é impressionante como você vai nas fábricas chinesas e a esmagadora maioria dos trabalhadores ali, eles estão numa média de idade que está 40 anos para cima. Você não vê muitos jovens nas fábricas da China hoje. E, ao mesmo tempo, você também vê nas grandes cidades que os recém-graduados das universidades reclamam de não conseguir emprego. Então, no fundo, a questão aqui ela não é tanto que não há empregos, é que não há empregos que os jovens querem fazer. Que hoje a população chinesa ela é muito bem educada, né? E com a gente tem essa população em perfeita idade de trabalho, ou seja, 40 anos, que dá para trabalhar muito tempo, que trabalha nas fábricas, mas não tem. Primeiro, não tem essa reposição, ou seja, está difícil de contratar. Todos os donos de fábrica que eu converso falam isso, né? E principalmente que as fábricas estão no interior do país, as oportunidades são menores, o salário é menor, enfim, tudo aquilo que vários países passam também. Então, esse envelhecimento da população, com a necessidade de manter um parque industrial competitivo, leva à necessidade de automatização. Eu preciso ser capaz de que a minha fábrica produza o mesmo ou mais, usando menos gente. Usando de forma bem clara isso, usando menos pessoas. Então, a robótica veio um pouco disso. E o primeiro ponto foco das políticas foi automação industrial, né? E aí depois surgiu em 2023 o programa que é o Ditiran Plus. Ditiran em chinês é robô, então robô mais, Robot Plus seria, criado pelo Ministério da Indústria, que determinou 10 áreas onde a robótica deveria ser desenvolvidas. Eu peguei aqui para falar para vocês que eu acho que vale elencar. Manufatura, que é o que a gente já conversou, agro, que é a questão de gestão de lavoura e também automatização da colheita, construção civil, que aí é uma coisa muito importante. Eu mesmo já visitei, por exemplo, uma feira em que a gente tinha drones que faziam a impressão em 3D de componentes usados na construção de prédios, controlados por outros drones. Ou seja, tinha o drone chefe e o drone que seria o operário, assim, vamos dizer, que já estava numa coisa completamente automatizada dentro da construção civil. Então, E isso é agora outra que você parte, falou de parte de construção energia, civil, lógico, saúde. Vitor, desculpa interromper, só para não perder o fio da construção civil, nós acabamos de apoiar uma missão de empresas da construção civil que voltaram da China na semana passada, né? Exatamente para ver o que tem sido feito de automação e robótica no segmento de construção civil. E eles viram, inclusive, robôs de coisas que a gente ainda acha que não faz sentido ou que não é viável, né? Mas, por exemplo, robôs que executam parte do trabalho que um pedreiro atualmente faz, de furar a parede, de fazer coisas no teto das construções, né? Então, foi uma missão organizada aqui pelo pessoal do Sindicato das Construtoras no sul do Brasil, e eles ficaram muito impressionados, assim, com como tem muita aplicação já prática, né? E muitas vezes é um robô, exatamente, que ele vai fazer tarefas muito básicas, muito repetitivas, mas talvez, às vezes, esse é o ponto, né? Não precisa ser um robô complexo que vai fazer atividades super difíceis, pelo contrário. Quanto mais repetitivo, mais braçal e tal, mais fácil, né? Mas essa aí do drone controlado pelo drone eu não sabia. Essa aí fiquei impressionado. Porque aí eu acho que vale pensar em qualquer premissa por trás do desenvolvimento dessa indústria, né? Assim, se eu estou partindo da premissa de que o meu ponto é uma queda populacional, aumento da idade média das pessoas e cada vez uma juventude que não quer executar esse tipo de trabalho, que seria mais braçal, por exemplo, eu preciso automatizar isso. Então,
Nesse caso, um drone que substitui parte do que um trabalho, que nem você falou, de um trabalho de um pedreiro, por exemplo, para furar a parede, faz sentido, porque eu estou ficando sem o cara que quer fazer esse trabalho, né? Então, o robô, no fundo, assim, de novo, ele vai cobrindo a necessidade. Eu preciso automatizar uma fábrica, eu preciso executar coisas que hoje não tem mais gente. Talvez a questão, por exemplo, você mencionou a questão do pedreiro, talvez no Brasil isso não seja um problema, a gente ainda tenha muita mão de obra nesse sentido. Mas aí, tocando brevemente nas oportunidades, é aquilo que a gente sempre diz: qual que é o gargalo do Brasil e como a gente desenvolve soluções para isso, tá? Focando nisso. A premissa da China é redução, queda populacional, aumento da idade das pessoas e uma juventude que não quer fazer trabalhos mais braçais. Então, precisa automatizar essa parte. Qual que é a premissa do Brasil? Ou qual que é a premissa de um empresário específico? A gente não precisa falar de país, né? Qual que é a premissa da tua empresa? Qual que é o teu gargalo? E buscar opções e como adaptar soluções existentes para isso, tá? Eu acho que isso é importante reforçar. Vamos seguir na tua lista ali, então. O primeiro era manufatura, o segundo era agro, o Bora. terceiro construção. E, isso. Aí a gente vai energia, saúde, que também é o setor que merece atenção, tá? Aqui a gente já tem cirurgias executadas por robôs, etc., pelo menos auxiliadas por robôs, então isso é outro ponto. Serviços domésticos, e aqui também entra na conta o robô que te ajuda a limpar, né, a casa, que acho que também já existe no Brasil. Logística, que talvez seja. E a gente não vê isso só na China, para também ser justo, né? Fica muito famoso os vídeos dos armazéns da Amazon, por exemplo. E além da logística, os outros dois pontos, claro, a parte de comércio, educação e segurança. Tá? São os 10 setores designados pela política oficial do governo como setores em que deveria haver um aumento da participação de robôs. Basicamente é isso que eles quiseram dizer, e a meta era dobrar aí a densidade entre 2020 e 2025, ou seja, a meta termina esse ano, então a gente atualiza vocês aí quando o ano virar para ver os números oficiais. Mas alguns outros números que eu posso trazer, que a gente já comentou, de instalações industriais, a China representou mais da metade do total mundial em 2024. Desde o ano passado também, os fabricantes domésticos ultrapassaram as empresas estrangeiras, que ainda têm uma fatia significante do mercado, mas agora 57% já vem dos fabricantes chineses. A gente tem um estoque operacional de robôs de mais de 2 milhões em operação no país, e aí tudo, que já é o maior do mundo também. Tá? E aí também a questão da densidade que você já comentou. Né? Uma Ou seja, coisa a só China, que eu acho em legal termos de falar. densidade por trabalhadores, a China não é a número 1, mas está entre as 3 primeiras. Uma coisa que eu acho que é legal falar, Vitor, vou só fazer uma pausa aqui desses 10 segmentos que você comentou, né? Eu estava pensando em exemplos de empresas brasileiras que já estão trabalhando nesses segmentos de automação e de robótica, que é bem legal como prova, né? Como exemplo prático, assim, de negócios do Brasil que já estão sabendo aproveitar essas oportunidades nessa linha de utilizar referências internacionais, como é o caso da própria China e Estados Unidos. E lembrando, né, que hoje a gente olha muito para os casos chineses, como a Xpeng, que está viralizando com esses últimos robôs. A gente tem a Unitree e a UBTech, né, que estão sempre querendo bater de frente com o Optimus da Tesla, né? Mas a gente tem que lembrar da Boston Dynamics e da Figure AI, que são duas empresas, né, norte-americanas que já há um bom tempo, particularmente a Boston Dynamics, a Figure mais recentemente, tem feito um trabalho bem interessante, né? A Boston faz robôs com mobilidade e agilidade avançados e foi o primeiro exemplar mais robusto do Ocidente, né? Muito olhando para a aplicação industrial. E a Figure AI, vale a pena seguir, quem ainda não segue, não acompanha, é fantástico o trabalho que os caras fazem, que eles querem produzir em massa o primeiro robô humanoide de propósito geral e que seja comercialmente viável, mas diretamente integrado com a inteligência artificial regenerativa, né? Então a Figure tem feito um trabalho bem legal, só para a gente lembrar de ter esses contrapontos, assim, exemplos chineses que hoje estão se tornando referência, mas a gente tem também exemplos americanos. É mais um campo, né, onde a batalha aí Estados Unidos-China está sendo muito bem travada, está sendo uma alta concorrência, uma alta competitividade, né? Mas o que eu ia comentar de exemplos brasileiros que eu recomendo que vocês sigam, acompanhem, de empresas que estão trabalhando nessa frente, né? Então, por exemplo, manufatura, a Traction tem feito um excelente trabalho, né? Com a frente de manutenção, então eles conseguem fazer toda uma predição e uma gestão otimizada de manutenção de uma fábrica, por exemplo, que tem N máquinas, você consegue centralizar e automatizar.
Eu prometo que isso não é publi nem nada, tá, gente? É só realmente um exemplo muito legal de empresa brasileira fazendo isso na frente de manufatura. No agro tem os nossos amigos da Elysius, né? O Fred e o Levi, que fazem, por exemplo, automação de estufas. Estão, inclusive, essa semana na Europa, apresentando aí projetos, né, de expansão. É um exemplo super nichado, né, de estufas, mas que fazem uma automação muito legal e tem crescido bastante. No caso de energia, já mencionamos no podcast, no episódio anterior, a Lemon, que faz hoje gestão inteligente dos créditos de energia para pequenas e médias empresas. Tive o prazer de ser sócio da empresa por um tempo, hoje acompanho mais de longe, né? Mas eles são um caso muito legal, que inclusive conseguiu atrair o primeiro investimento da América Latina de um fundo americano focado em energias limpas. Foi um caso bem interessante. E educação, um ponto que daí não é uma empresa brasileira, mas que eu lembro muito do exemplo, na missão que nós fizemos para a China em 2024, nós visitamos a SenseTime, que visitamos esse ano e vamos visitar o ano que vem também com quem estiver conosco, que é uma das gigantes de IA na China, e eu nunca me esqueço que eles tinham um robô que fazia um monitoramento dos estudantes em sala de aula. Uma coisa, né, um pouco também dessa questão autoritária ali da China, né? Mas bem interessante, que era um robozinho que ele fica monitorando a criança, por exemplo, e consegue ver se ela está focada numa atividade ou se ela está distraída, e ela consegue ajudar, né, o professor a orientar ali o que pode ser feito ou de que forma as crianças podem estar ou mais engajadas ou fazendo exercícios que tenham maior adesão, né, dos alunos. Enfim, então, só para trazer alguns exemplos práticos, né, Vitor, de empresas que já estão atuando nessas diferentes frentes, todas na linha de robótica. E a gente não pode deixar de falar do caso das Dark Factories, né, que tem surgido bastante na China. Muita gente ainda não ouviu falar no Brasil, que são as fábricas escuras, onde você tem já tamanha automação e tamanho uso de robôs e tamanha ausência de humanos que não precisa de luz, né? Porque o humano precisa de luz para enxergar, mas o robô que está executando aquela tarefa, ele não precisa do campo visual, pelo menos na maioria dos robôs industriais hoje. E aí você não precisa ter luz ligada na fábrica, você tem uma economia, porque os robôs operam no escuro, né? Então, acho que talvez esse é mais um exemplo na automação, na robótica industrial, que hoje muda também o nosso paradigma, né? A ponto de você, por exemplo, poder deixar a luz apagada numa fábrica que está em operação, né? Exatamente. Eu acho que na parte de, você comentou ali do robô na educação, uma coisa aqui na China que a gente observa já tranquilamente, assim, esses robôs humanoides, né, ou seja, em formato de gente, a presença deles nos eventos, em eventos, eu frequento muito, assim, eventos de feira e tal, e congressos, a presença deles em eventos hoje, ela é tida como certa, né? Assim, em algum momento você vai ter que apertar a mão de algum robô, e vai ter foto com o robô, porque assim, eles estão em bastante, tem em todo lugar. Eu fui numa outra feira do Fórum, no Diálogo dos BRICS, em Dinan, na semana passada, onde conheci o governador da província de Shandong, estava lá, que é uma super potência industrial aqui dentro da China, a província, e tinha um robô, esses robôs humanoides, e agora ele tinha desenvolvido a tecnologia de que o robô se jogava no chão e conseguia levantar sozinho. E ele conseguia dançar, mas ele já dançava com movimentos muito mais complexos. Assim, então, era um avanço muito forte. E outra aplicação que na China já é muito, muito, muito disseminada é os robôs para entrega de comida dentro de hotel. Uhum. Ou seja, você perde o seu delivery, que é entregue, né, seu pedido, que ele é entregue na recepção, e o robô sobe até o quarto e bate na sua porta. Ele é um robô já quadradinho para a comida ficar dentro, assim. E já é super comum você ligar para a recepção, avisar, sua comida chegou, fala assim, manda o robô entregar e eles já sabem. Aí o robô já é interligado com o elevador, ele chama o elevador sabe que andar o robô vai, o robô sabe quando o andar chegou, enfim, isso é tudo já feito de forma muito, muito automatizada aqui. Então isso é uma coisa que eu tive um amigo recente brasileiro, primeira vez que ele veio na China, e a surpresa dele de ver isso, e depois eu me toquei, que realmente isso é uma coisa que está na nossa realidade aqui já faz alguns anos, na verdade, e pegou muita força durante a pandemia, até porque é uma forma de Uhum. evitar o contato, né, pessoal, mas que realmente, né, alguma coisa você vê a aplicação disso na realidade, porque Fora no a entrega fundo do você café acaba por tendo drone, né, essa. Vitor?
a Meituan, né, que está chegando na China agora, Sim. não, no Brasil, perdão, de você literalmente receber o seu café entregue por um drone. Claro, né, eu sei que ainda são, do que a gente viu, são zonas específicas, você tem que ir num lugar aberto e tal, mas é muito interessante, né, ver de novo em tarefas mais simples, por assim dizer, né, é, a robótica Sim. ganhando esse espaço, né. E fala um pouquinho da Engine AI, que foi Eu uma acho das que grandes é. visitas que você conseguiu trazer para a gente na última missão e quem sabe vamos encaixar na agenda de 2026 também, né? Onde a gente faz uma missão na China para conhecer o que é toda essa vanguarda tecnológica chinesa que a gente está discutindo. A gente visita as empresas em primeira mão, fala com os dirigentes, né? Mas conta um pouquinho da Engine AI, que acho que foi um caso bem interessante de empresa pequena, né, Vitor? Para a gente não ficar falando também só de grandes negócios que já Sim. estão na escala dos bilhões. A Engine AI é um caso raiz bem legal, né? Eu acho que é interessante entender essa questão da robótica, né? A robótica, ela com certeza vem da questão da automação industrial, né? Então, grande parte desses números que a gente fala de novas aplicações ali de robôs vem disso, né? Vem da automação de linhas de produção. Agora, o aumento da presença dos robôs no nosso dia a dia, ele é visível. E uma das prioridades hoje são os robôs humanoides que eu comentei. E a Engine AI faz isso, né? Uma das empresas que está envolvidas nesse processo é a empresa de Shenzhen, ou seja, da capital do hardware na China, né, da tecnologia no geral, mas especialmente no hardware. É a cidade que em algum momento já produziu 90% dos celulares do mundo, só naquela cidade. Então, realmente, a Engine AI acaba sendo um bom exemplo. Eles trabalham com robôs humanoides, tá, que são capazes de andar, dançar. A gente até demonstrou para a gente, né, você empurrava ele para trás e ele tinha reflexo suficiente para não cair. Ele conseguia botar uma perna para trás e dar um pulo, ele conseguia manter o próprio equilíbrio. Né? Isso parece algo trivial, mas do ponto de vista de engenharia é algo muito, muito E uma complexo. startup que foi Né? fundada em Então, 2023, né? Com poucos recursos, começando do zero, né? isso é uma das lições que eu acho que fica, que foi legal a gente ter levado o pessoal da missão numa empresa média, que é para assim, a China tem as grandes, mas na verdade o grosso do ecossistema chinês ele é dominado por empresas de menor porte, né? A competitividade vem disso, né? Vem de todo esse ecossistema que facilita a abertura dessas empresas. É uma empresa que com certeza recebeu subsídios do governo Shenzhen para fazer isso, porque é uma cidade que focou muito nessa indústria, pode ter facilitação de crédito, por exemplo. Então tem uma série de facilidades, um ambiente de negócios que existe aqui na China que possibilita esses empreendedores tentarem. A DNI é um exemplo muito bom de uma empresa que tem um produto muito sério. Eu já encontrei eles em feiras, inclusive, ou seja, estão investindo nisso. De um nicho do setor de robô, né? Robótica é o setor. O nicho dos humanoides, por exemplo, que é para serviços, é um nicho que já foi determinado como prioritário. Eles estão atuando nisso. Eu acho que é interessante olhar para essas empresas, porque sair um pouquinho das grandes, porque o ecossistema chinês ele é tão complexo. A gente fala muito de Tencent, Meituan, Huawei, etc. Lógico, os grandes nomes que são o que o pessoal conhece, mas eles são apenas a ponta do iceberg no sentido de todo um ecossistema de negócio nesse setor e nos outros setores também que existe, que torna a China competitiva do jeito que ela é realmente. E a partir dessa listagem das 10 frentes, né, que você comentou antes, que definidas, obviamente, pelo governo central, mas que ajudaram, de certa forma, com benefícios e estímulos, mas para a indústria ir se organizando, né, e as empresas irem focando nos nichos específicos, nas verticais específicas, isso certamente ajuda, né? E vamos falar um pouco Sim, das oportunidades reais aqui para negócios no Brasil, Vitor. Eu queria começar até fazendo um comentário de uma outra empresa que eu acho que é legal, porque muitas vezes a gente acha que a automação é uma complexidade muito grande, é um investimento e mas tem uma forma de começar, você pode fazer gradualmente, e o mais importante é que a sua empresa não fique parada, não deixe de fazer essas automações, né? O argumento que eu mais escuto ainda hoje e que eu entendo é que muitas vezes, apesar, por exemplo, do custo alto de folha de pagamento e ter que lidar com a gestão de pessoas, que muitas vezes o investimento ainda fica muito fora quando a gente fala de automação e principalmente instalações robóticas, né? Mas um exemplo que eu acho bem legal, eu gosto de sempre comentar, é o caso da PHX, que é uma consultoria e assessoria baseada em Porto Alegre, do Matheus e dos guris, tem feito um ótimo trabalho, focado muito mais do que em inteligência artificial, mas focado muito em automação de processo, em otimização de processo, né? Teve casos que eles conseguiram substituir ali, se não me engano, umas 10 pessoas numa linha de montagem por um processo automatizado.
Então, ou processos que demoravam horas para ser feitos, agora são feitos em poucos minutos, né? Tem muita oportunidade de automação que se conecta posteriormente com a questão robótica e que é muito importante as empresas estarem sim revisando isso. Se não tem o conhecimento dentro de casa, vai buscar com especialistas, né? A gente estava olhando que hoje o Brasil tem um déficit estimado de 100 mil técnicos e engenheiros em automação industrial no Brasil. Então está aí mais uma oportunidade, né, de olhar para essa formação, de que forma a gente consegue capacitar mais pessoas nessa frente para que a gente consiga transformar as nossas indústrias em players mais competitivos, né? Mas vamos olhar um pouco dessas oportunidades reais, o que você enxerga assim, com base nessa vivência que você tem de China no dia a dia, o que a gente pode trazer para cá, o que a gente pode implementar para que empresas do Brasil consigam criar soluções ou otimizar seus processos. Eu acho que a primeira coisa que vai diferenciar o setor de robótica dos que a gente conversou, por exemplo, de carros elétricos e energia renovável, é o fato de que esse setor ainda é muito pulverizado, né? Você tem grandes players, o problema é que, ao contrário dos outros, por exemplo, a gente tem a questão da energia verde, né, ou veículo elétrico. Eles resolvem uma demanda específica, certo? A gente tem ali, por exemplo, a gente precisa reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Beleza, então a gente resolve isso. A robótica pode ser implementada em N demandas, muitas vezes específicas de uma linha de produção, né? Então, dificilmente um player vai dar uma solução completa para a coisa. Eu não enxergo isso acontecendo no curto prazo. Então, ao contrário do que a gente disse nos outros, que eu acho assim, empresas brasileiras, por exemplo, a gente falou no outro episódio de painel solar, não tem tanto espaço para concorrer na montagem da linha completa do painel, porque a China já está muito otimizada nesse sentido. É verdade. Agora, a parte robótica de automação, eu acho que não. Eu acho que ainda há nichos em que empresas brasileiras podem sim assumir uma liderança, porque os nichos são muito menores por nicho e é uma maior quantidade, né? Porque não há soluções muito universais. Quer dizer, eu vou desenvolver um robô humanoide, vai ser usado para o quê exatamente? O robô de entrega de comida, aquele robô só pode ser usado para hotel, ele não consegue sair na rua, por exemplo, né? Então, ele não vai substituir o entregador. Então, assim, e o drone que entrega a sua comida, ele não vai conseguir entrar no hotel. Então, você tem uma disseminação dos gargalos, vamos dizer assim, das demandas, das oportunidades. Então, acho que a cabeça, no ponto de vista de automação, muda. A gente sabe que o gargalo no Brasil, a barreira vai ser o investimento, né? Não só a falta de fluxo de caixa para se fazer um investimento na esmagadora maioria das empresas do país, mas também, como a gente sabe que conseguir crédito e investimento no Brasil é uma coisa muito mais complexa, né? Eu acho que aí pode entrar uma outra forma de fazer parceria. Eu acho que, em vez de trazer as soluções chinesas para o Brasil, ali, de repente, a área da robótica é uma parte da automação, uma parte que a gente pode pensar em trazer mais investimentos chineses do que só soluções, desenvolver soluções no Brasil. Eu acho que, nesse caso, tem uma possibilidade maior do Brasil assumir uma postura de protagonismo nessas áreas. E nesse sentido, uma empresa que tem já uma expertise muito boa e que a gente recomenda é a Fiance, que é o nosso parceiro aqui, a Fiance Global Networking, tanto para trazer as melhores tecnologias de lá, como também até para essa estruturação e captação de investimento e financiamento estrangeiro. Acho que isso é importante deixar claro, né? Como você falou, às vezes o dinheiro aqui, enfim, está caro ou não está muito favorável pela questão de taxa de juros, mas a Fiance consegue hoje ajudar a estruturar operações financeiras internacionais, chegar nos melhores fornecedores, não só de China, a gente fala também de Estados Unidos e de outros lugares, né? Então, busque sempre também um aliado estratégico que saiba operar tanto a parte financeira internacional como a parte de sourcing, né, e de logística. E a Fiance está mais do que recomendada por ter operação lá, ter sócio chinês, ter já expertise específica de financiamento, né, com acesso a linhas de crédito, por exemplo, da China, que hoje são muito mais interessantes, mais favoráveis em termos de taxas do que as do Brasil, né? Então, fica a sugestão, se você está pensando, às vezes, se está inviável ou está muito caro o investimento do que você já ensaiou no Brasil, conversa com a Fiance, que eles têm linhas de financiamento e formas de você conseguir estruturar essa operação para trazer maquinário, para trazer robótica, para trazer automação de fora, de novo, não apenas da China, né? Mas acho que ali é um caso legal que eles também têm sabido aproveitar essa demanda crescente, mas que ainda é bem incipiente, né, Vitor? Porque nessa questão de oportunidade, vamos olhar aqui, por exemplo, o Brasil hoje ele faz quase 1/3, né, das exportações globais agrícolas, né? Mas menos de 5% das soluções de automação agroindustrial são feitas no Brasil. Então,
é aquela clássica história. A gente ainda exporta muito commodity, comida, enfim, mas ainda desenvolve pouca tecnologia, né? Então, só aí nesse segmento já tem uma oportunidade incrível. A gente acabou de falar do caso da Elysis, que era automação de estufas especificamente, mas tem muita coisa que a gente pode desenvolver. O agro brasileiro, como a gente pôde ver recentemente no Mato Grosso, é sim muito favorável e adota muito bem soluções de tecnologia, de otimização, de inovação no campo, né? A gente tem às vezes uma percepção diferente porque é uma vastidão muito considerável, né? São milhões de hectares, mas o Brasil sim adota muito fácil. O brasileiro de forma geral e particularmente a indústria, né? O agro adota bastante tecnologia, mas ainda tem um espaço muito grande para a gente desenvolver, criar essa tecnologia aqui. E às vezes pode ser na linha do que você comentou, de não necessariamente ter que criar tudo do zero, mas como eu posso utilizar parceiros chineses, parceiros americanos, ou às vezes coreanos, japoneses, parceiros de outros países que já são referência, né? A Europa ainda tem parte disso, na Holanda, por exemplo, né? Muito forte. Mas de que forma eu posso montar uma estratégia para eu ir desenvolvendo soluções que o mercado brasileiro precisa, por exemplo, e que ainda não chegaram aqui ou que ainda não vieram, ou que simplesmente não existem lá fora adaptadas à realidade brasileira, né? Então, tem bastante coisa para se explorar nessa frente, né? Com certeza. E aí eu acho que de novo a gente bate essa tecla. Essa é um outro ponto que, assim, a gente vai ter um robô, um drone capaz, por exemplo, de fazer aplicações de defensivos agrícolas, de repente a China já teve, isso existe no Brasil também, né? Mas, por exemplo, será que o robô chinês ou coreano, ele tem a capacidade de fazer uma aplicação nas fazendas e no clima, por exemplo, do Cerrado no Brasil? Esse tipo de adaptação, a necessidade de automação, ela sofre de variáveis, influência de fatores tão específicos que aí a questão de só trazer a solução de fora e eu forneço um serviço para aplicar, ela não resolve, né? E você às vezes montar por exemplo, uma nova linha que forneça o robô que a gente precisa só para atender esse nicho na China, por exemplo, aqui não vai resolver. Então aqui eu acho que assim, o modelo de entrada de negócio pode ser um modelo assim de co-pesquisa e desenvolvimento, né? Algo de uma criação realmente de algo novo. Ou seja, já existe uma base técnica, mas a gente vai criar algo novo aqui, que atende o Brasil, né? O painel solar, por exemplo, ele é o painel solar em qualquer lugar do mundo. Agora, eu vou criar um robô capaz de fazer uma automação num tipo de linha que só existe numa região ou só existe numa indústria. O Brasil tem muitas necessidades específicas, né? Assim, por exemplo, a gente tem uma necessidade absurda. Eu mesmo já fui visitar. Por exemplo, fui visitar uma empresa aqui recente que já está com um drone, tá? Que ele não precisa mais de controlador, tá? O pessoal da Ifing Tech aqui em Pequim. Ele já sai com a missão dele pré-determinada. Então, ele, na verdade, ele não é o drone que você carrega na mochila. Ele fica numa base fixa, que tem um formato de flor. Eles também investiram muito no design da coisa. Então, assim, essa base, quando a missão está determinada, dentro dessa flor, ele já tem tudo que ele vai precisar. Ele tira os componentes e acopla os componentes que ele precisa para aquela missão. Então, você precisa de uma câmera, você precisa de um termômetro, você precisa de um medidor daquilo ou disso, enfim. Ele já tira automaticamente, ele já coloca os componentes necessários para aquela missão e o robô já sai, o drone já voa, decola, ele faz todo o voo necessário sozinho. Não tem ninguém mais controlando ele. Então, já automatizar é algo que já era uma tecnologia de vanguarda, vamos dizer assim, tá? E, por exemplo, esse drone ele era capaz, tinha um deles que era capaz de detectar incêndios florestais, tá? Mas eles já tinham medido, por exemplo, que ele tinha dificuldades em ambiente, aquele que a gente foi visitar, ele tinha dificuldades em ambiente de muita umidade, por exemplo. Vou dar um Uhum. exemplo aqui, tá? Por exemplo, a nossa Amazônia ela é muito úmida, não tem uma chance de a gente trazer esse drone para cá e criar um outro que seja resistente à umidade capaz de operar na Amazônia, Uhum. né? Assim, e esse ele conseguia detectar incêndios florestais, ele mandava o sinal para a base, já vinha um segundo drone que carregava uma bomba de extinção de incêndio e jogava no foco de incêndio. E aí voltava, e era a função do primeiro drone detectar se aquela bomba foi suficiente ou não, ou trazer mais. Ou seja, tinha extinção de incêndios florestais já feito de forma completamente automatizada usando drone. Agora, eles resistiriam ao clima no Brasil? Então, assim, você pode pegar uma base técnica que já existe, mas essa base técnica ela não vai sozinha resolver. Então, por isso que a robótica, talvez seja, a automação seja um pouco diferente aqui nessa indústria. Você vai ter que ainda criar algo novo. E na falta de crédito, por que não trazer esse parceiro, então? Então, monta comigo esse centro de desenvolvimento e vamos entregar essa solução. E aí, de novo, cada indústria sabe onde está o seu gargalo.
né? E a gente pode usar as coisas mais simples. Uma grande inovação foi o drone que era responsável, por exemplo, varrer chão de casa, ou seja, são atividades das mais diferentes níveis de complexidade que há espaço para serem explorados. Então, eu acho que nesse caso da robótica e da automação muda-se um pouco a cabeça, ou seja, esse co-PH, esse co-pesquisa e desenvolvimento que eu chamo, né, co-PID, eu acho que é algo que tem espaço para trabalhar e trazer e abrasileirar essas tecnologias aqui. Até de novo, aquilo que eu sempre comento, o Brasil tem uma mão de obra qualificada, sim, capaz Sim. de fazer isso e de entregar. É só ver uma base técnica e também, de repente, pegar o investimento de fora, porque a gente sabe as condições internas no país. A gente tem gente para fazer isso. Boa. E esses exemplos que você estava dando, muito legais, e que reforçam a questão das oportunidades em nicho e, enfim, pensamentos de que são coisas que são possíveis, que normalmente a gente pensaria que não é viável, enfim, né? Reforça a questão de sempre buscar as melhores referências, né, Vitor? E aqui o convite para quem está ouvindo é ter sempre a cabeça aberta, porque é muito difícil você conseguir pensar em boas soluções, seja para um processo industrial simples, seja para uma tarefa mais complexa que vai envolver IA e o robô, de fato, né? Mas de ter sempre a cabeça aberta, assim, e isso só é possível quando você vai verificar em primeira mão, né, as empresas, os lugares que são a referência em tudo isso que está sendo feito no seu segmento. Então, lembra sempre de, tipo, ter a disponibilidade de ir viajar, e aqui a gente está falando do mundo inteiro, né? Não é só China, mas Estados Unidos naturalmente ainda são a vanguarda tecnológica de muita coisa, estão na vanguarda da robótica particularmente, Europa tem bastante coisa, a América Latina mesmo tem produzido coisas interessantes, né? Mas ter essa abertura, ter essa clareza, né? E claro, a China obviamente tem um papel bem principal aí nessa questão. E eu estava tentando lembrar de exemplos práticos, né? Eu estava conversando recentemente com uma indústria do segmento moveleiro, por exemplo, que participa do principal evento do segmento deles, que é o Salone del Mobile em Milão. Há décadas eles já participam. E o comentário deles era que vieram conversar interessados em falar de China e tudo mais, porque eles estão sentindo que a experiência que eles estão tendo na Europa está o mais do mesmo, que nos últimos anos não tem trazido inovação, que o evento deixou de ser aquela referência, sabe, do que é o próximo movimento, do que são as tendências, né? E eles já entenderam que a China tem estado na frente, inclusive nesse segmento, particularmente nas técnicas de manufatura, né, e técnicas produtivas. A gente falou já do exemplo da construção civil, o próprio segmento de saúde, né? Nós tivemos missões de diferentes grupos de saúde do Brasil indo para lá o ano passado. Estamos desenvolvendo uma agora exclusiva de saúde para visitar health techs, hospitais e empresas de universidades que estão na vanguarda tecnológica de saúde na China, né? Inclusive, né, Vitor, estamos aí montando a agenda, que acho que vai ficar bem legal. Então, só para ter todo mundo sempre ter esse lembrete, assim, de estar com a cabeça aberta, precisa ir, precisa viajar, mesmo com o IA disponível, com o chat GPT, com o acesso, né, ao conteúdo ali na palma da mão, nada substitui, né, a ida presencial, a experimentar os lugares em primeira mão, de estar lá, de capturar toda a essência, o sentimento de um ambiente, que é uma das coisas que só uma viagem proporciona, né? Então, ter sempre essa abertura, porque as rotinas são muito atribuladas, a gente sempre tem muita coisa para fazer na empresa, mas se você não tiver minimamente, né, viajando, pesquisando, essa questão de P&D que o Vitor falou, quando você faz uma pesquisa de produto, uma viagem para entender produto, para buscar produto, isso também faz parte do P&D, então ter esse investimento, ter essa cabeça aberta é fundamental. E aí você pode contar com players como a própria Fiança, que a gente já comentou, que ajuda a montar. A gente também faz isso. E o mais importante é você ir, né? Não importa como, mas que você vá, que você viva. A China já está de portas abertas, está tendo inclusive agora um recorde de turistas brasileiros, né, com a isenção de visto. E tem muita gente aproveitando para transformar tudo isso em negócio, né, Vitor? Então, para a gente poder ir encerrando aqui, eu só queria deixar essa chamada, mas queria te ouvir do que você acha que a gente pode seguir para o pessoal que está escutando ir para as vias de fato, né? Eu acho que, mas assim, é o que você falou. Eu acredito que a gente tem que se dar, especialmente para o empreendedor e para o empresário, né? A gente tem que o papel do empresário vai ser sempre olhar para frente. Justamente com essas tecnologias disponíveis hoje, a gente tem cada vez menos desculpa de falar não ter tempo por causa dos processos internos da empresa. Na verdade, a gente tem que. Eu acredito muito que o papel do empresário é justamente automatizar o que ele puder na empresa para ele poder sair, porque essas ideias e insights se tem do ambiente.
não adianta você perguntar, ainda pelo menos não adianta perguntar para o ChatGPT qual que é o próximo movimento da sua indústria, né? Assim, ele vai simplesmente conseguir vamos supor assim, condensar conhecimentos já disponíveis de forma muito mais eficiente. Mas, assim, ter aquele insight de algo que você pode fazer, algo que ainda só as pessoas podem fazer. E o cérebro humano, ele precisa dessa mudança de ambiente, desse estímulo para ter essa ideia, né? Então, quando você está fazendo tudo no mesmo e a rotina tem o seu valor, mas esses insights normalmente não vêm da rotina diária, eles vêm quando a gente sai. E principalmente, que é uma coisa que eu faço muito aqui, que assim, eu vou em muito evento, e muitos desses eventos são repetitivos, mas o fato de eu não estar no escritório, eu nunca sei com quem que eu vou conversar e em que momento eu tenho insights aleatórios assistindo palestras, né? Só porque eu estou dando à minha mente liberdade de não ficar travado no que ela está vendo na tela do meu computador. Então, acho que, é, assim, quase uma conotação meio filosófica, assim, a gente tem que se dar esse espaço para a nossa mente abrir, né? E aí, lógico, ir para um ambiente também que te proporcione isso. Aí a China é evidente, a gente fala muito de China aqui, mas no fundo a missão do Noncast não é exatamente com a China. A missão do Noncast é a gente trazer o Brasil para essa oportunidade absurda que a gente tem no mundo atual, que por mais que ele pareça muito instável, ele é um mundo que está se abrindo, né? O mundo multipolar é um mundo que tem mais espaço para os países se colocarem de forma mais protagonista, inclusive o Brasil, né? É um momento que o Brasil pode assumir lideranças em muitas áreas, e não só o Brasil como país, mas também o Brasil dentro das empresas brasileiras tomarem a liderança, entenderem, serem mais protagonistas num mundo que já é descentralizado. Mas para isso a gente tem que abrir a cabeça. Então, acho que a China a gente fala muito, porque primeiro, lógico que eu estou aqui, a minha experiência particular é o player mais relevante no nosso mundo, e acima de tudo seguirá sendo relevante, assim como os Estados Unidos, mas é o player que o brasileiro médio tem menos conhecimento, Uhum. né? O brasileiro, o empresariado brasileiro, a elite econômica brasileira, está muito acostumado a ir para os Estados Unidos e só agora está começando a ir para a China. A gente tem visto um aumento dos brasileiros aqui muito acentuado, mas ainda está longe, Sim, com longe, longe, certeza. longe Com certeza. do que seria o necessário, tá? Então, os últimos números que eu tive aqui com a embaixada brasileira aqui, por exemplo, é que brasileiros vivendo aqui ainda estavam entre 4 e 5 mil. Sim, é muito Eu, pouco comparado a outros sinceramente, acho que países. é muito, muito Sim. pouco para a China. A gente está falando de um país de 1,5 bi, nosso maior parceiro comercial. Então, Tem fica aí, muita oportunidade. saiam e venham ver. Total. E para deixar aqui uma sugestão de leitura para já sair na prática, né, e não ter que, enquanto não se monta a próxima viagem, a doutora Fei Fei Li, que ela é hoje conhecida como a madrinha da IA, né, a Godmother of AI, ela recentemente publicou um artigo que é um pouco mais técnico, mas vale a pena dar uma lida no resumo, sobre inteligência espacial, no sentido, conectando esse mundo de robótica que a gente está discutindo hoje com IA e com como as empresas podem trabalhar, no sentido de que, por exemplo, hoje a IA consegue escrever, raciocinar e fazer código, né, de uma forma muito interessante, mas, por exemplo, ela não consegue hoje entender e capturar o mundo físico que envolve tudo isso, né? E isso se conecta com a questão de robótica e tal, e aí ela publicou um artigo sobre isso, sobre como que a próxima fronteira de tudo isso que a gente está falando de IA mais robótica particularmente é a inteligência espacial. Então é mais uma coisa nessa linha de abrir a cabeça, né, Vitor? De ler coisas diferentes, de ver o que está na fronteira do conhecimento, por assim dizer, né? Então depois a gente deixa o link ali na descrição do episódio, mas vale a pena dar uma lida nesse texto também. Mas beleza, acho que podemos falar bastante coisa hoje, né, na prática. Agradecer de novo aí pela sua companhia, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Estamos à disposição para quem quiser falar sobre China, sobre IA, sobre robótica, sobre essa nova ordem mundial. E a gente se vê no próximo episódio.